Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Perigo ladeira abaixo. Câmeras de segurança flagram um caminhão descontrolado descendo lomba de ré em Camaquã. Funcionário bandido. Mecânico de avião é suspeito de matar patrão e vender bens da vítima alegando herança. A saúde comprometida. Em Porto Alegre, o pronto atendimento do bairro Bom Jesus passou o dia com as portas fechadas. Morte de criança por meningite faz com que estudantes sejam medicados contra a doença na Serra. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O pronto atendimento do bairro Bom Jesus passou o dia fechado para atendimento aos usuários. Segundo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o contrato com trabalhadores terceirizados acabou e os médicos deixaram de atender à meia-noite de ontem. Portas trancadas. Foi assim que amanheceu o pronto atendimento da Bom Jesus. A comunidade veio hoje de manhã, a manhã inteira veio aqui e agora também várias pessoas, até de outros municípios, vieram à procura de serviço e deram de cara com a porta fechada. Um cartaz na entrada informava o fechamento. Estou morrendo de dor de cabeça o dia inteiro, trabalhei e vim agora, dei de cara com o posto fechado. Sem atendimento, sem nada. Dona Oraides estava com a diabetes extremamente alta e procurou uma unidade de saúde da Zona Norte. Eles me deram um remédio na veia, encaminharam, vai na Bom Jesus, que aqui eles não têm as coisas para fazer. Lá dentro, o local que faz cerca de 300 atendimentos por dia estava assim, quase vazio. Agora são 13h30 da tarde, o posto acabou de reabrir as portas, mas a informação que a gente recebeu aqui é de que não tem médico. O prefeito e o secretário, eles têm que fazerem é trazer médico, contratar médicos, mas não médico terceirizado, tem que fazer concurso. A Secretaria da Saúde informou que havia um médico, mas para atender apenas casos graves. Tá feia a coisa, não tem atendimento. Segundo a Prefeitura da capital, nesta segunda-feira encerrou o contrato com a empresa que contrata médicos terceirizados para a unidade. Uma nova disputa foi aberta, mas as 3 primeiras colocadas tiveram problemas na documentação, atrasando o processo. Revoltante na medida em que são situações absolutamente previsíveis e que deveriam ter por parte da administração pública setores competentes para não ocasionar problemas como esse. A previsão da Secretaria da Saúde é que a nova empresa assuma até o fim desta terça-feira para normalizar a situação. O coordenador dos pronto atendimentos explica ainda que nos próximos dias deve ser assinado o contrato com a organização social que vai gerenciar os postos da Bom Jesus e da Lomba do Pinheiro. A gente passa a ter um contrato com um tempo maior e melhorando essa questão de qualidade, né, na prestação do serviço nos pronto atendimentos da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus. Como é que pode fazer a mesma coisa? Eu concordo com a dona Maria Letícia que a gente viu aí na reportagem da Luciane Coman. Eu juro, eu não consigo entender essa história de, mesmo com a tragédia anunciada, com prazo, data, hora para ela acontecer, os governos não conseguirem se antecipar e evitar o problema. Nós, população, somos o marisco entre o rochedo e o mar. Até quando? Olha, sinceramente, eu espero que até hoje à noite. E que amanhã nasça um lindo dia de sol, com os postos de saúde abertos e as pessoas sendo bem tratadas, bem atendidas, porque elas não vão lá atrás de nada, elas vão lá atrás de saúde, elas vão lá porque elas precisam. Não viaja, Felipe, vai dizer alguém aí do outro lado que está nesse momento nos vendo. Gente, o meu espero é de esperançar, de ter esperança e não de ficar sentado esperando. O que eu espero que não façam os nossos políticos. Mas não é possível de qualquer forma, com tudo que está acontecendo, que a população seja prejudicada nessa queda de braço entre sindicalismo corporativo e a lerda burocracia estatal. Luciane Coman, você foi ao local, você fez a reportagem mostrando o posto fechado. A informação do momento é que o posto está
reaberto, né? Exatamente, Felipe. Qual é a situação? Quais são as informações? Boa noite, Lu. A última informação, boa noite, Felipe, boa noite para o pessoal de casa, é que o posto foi reaberto agora, no início da noite, e que estaria, então, com a situação normalizada, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Mas, Felipe, quando eu estive lá agora à tarde, né, por volta das 3 da tarde, foi muito angustiante ver aquelas pessoas, aqueles pacientes, pegando 3, 4 ônibus, né, fazendo uma peregrinação em postos de saúde, indo para lá achando que ia ter atendimento e dando ali de cara com a porta fechada e tendo que procurar atendimento em outro lugar. Tinha uma mãe com uma criança com um surto de asma, tinha aquela senhora ali que ela estava com a diabetes extremamente alta, foi num posto da Zona Norte, foi encaminhada para Bom Jesus e aí estava fechado, teve que procurar outro posto. E a gente ficou lá, né? Não, eu e o cinegrafista, o Ernesto, dizendo, pega o ônibus tal, vai para lá, a senhora não pode ir para casa, pelo amor de Deus. Agora, olha só a situação. A pessoa vai em um posto de saúde, não encontra atendimento, é indicado que ela vá a outro posto que está fechado. Pois nem isso o serviço público consegue organizar, um serviço de informações, manda a pessoa para um posto que está fechado. É revoltante. A gente que estava lá, a gente tentou ajudar as pessoas que estavam buscando atendimento, que precisavam de atendimento, né? Até porque a informação era de que tinha um médico lá dentro, segundo a secretaria, mas assim, as portas estavam fechadas. Né? A gente não tinha como acessar lá dentro. E depois que abriu, os pacientes que entravam lá nos guichês recebiam a informação de que não tinha médico. Então, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, claro, né? Que ficam rodando de ônibus, ou aquela mãe que estava com a criança com uma crise de asma, ela já tinha pego 2 Uber. Felipe, já pensou? Ela ia pegar mais um para daí ir lá para o Hospital da Criança Conceição, na Zona Norte. É um absurdo essa situação que se repete a todo momento, né? Hoje, devidamente constatado pela reportagem da Luciane Coman, aí, mas... É revoltante. Pior ainda é essa situação que a Lu relata. Quer dizer, a pessoa vai no local, olha, aqui não tem atendimento, vai lá está fechado. Pois é. Revoltante. E mais uma informação, Felipe, que você estava dizendo, eu espero então, agora posto aberto, claro, situação normalizada, vamos ter uma quarta-feira maravilhosa. Não é bem assim, porque a gente tem uma greve marcada, viu? Os trabalhadores do Instituto Municipal da Estratégia de Saúde da Família, eles planejam entrar em greve a partir de amanhã. Lembrando que eles estão presentes em quase todos os postos aqui da cidade. Sim. 77, ou seja, quase a metade dos postos são exclusivamente atendidos pelo pessoal da saúde da família. 8 horas da manhã tem um protesto, inclusive, marcado, e a gente deve ter reflexos, mais uma vez, no atendimento aí à população. Ou seja, pessoal que precisar de atendimento amanhã, se porque vamos ter problemas na área da saúde em Porto Alegre. Obrigado, infelizmente. Lu. Você volta em instantes. Estudantes de uma escola de Caxias do Sul foram medicados contra a meningite. A medida foi tomada após a morte de um aluno de 10 anos no último sábado. Foram os sintomas de febre e vômito que levaram Taylor Martins Matos, de 10 anos, a dar entrada na UPA de Caxias do Sul na noite da última sexta-feira. O garoto foi medicado e liberado, mas na manhã do dia seguinte retornou ao posto com pressão baixa e manchas na pele. O menino morreu horas depois por causa de meningite bacteriana aguda. Os médicos tentaram fazer o procedimento todo nele, mas ele teve várias paradas cardíacas e não teve como reanimar ele de volta. O pai reclama que não conseguiu que o corpo do filho fosse levado para a necropsia. Eu até gostaria que estivesse feito, porque isso aí pode estar salvando mais vidas, né? Algum caso pode acontecer, isso pode estar salvando mais vidas de algumas crianças. Se era um direito meu, eles deviam ter respeitado o meu direito. Taylor estudava aqui na Escola Municipal Abramo Pese, na zona norte de Caxias. Ontem as aulas foram suspensas e a Secretaria da Saúde distribuiu antibióticos para os colegas de classe. Foi uma medida preventiva, já que 90% deles estão vacinados contra a meningite. As doses também foram entregues a 5 professores e aos familiares do menino. Taylor não tinha feito a vacina e, por isso, estava exposto à meningite bacteriana. A doença é transmitida pelo contato com gotículas e secreções das vias respiratórias, como nariz e garganta. Para acontecer a transmissão desse tipo de bactéria, é necessário, então, um contato muito próximo da criança e um contato prolongado. E é muito importante que os pais estejam sempre atentos ao calendário vacinal, porque essa é uma meningite que é prevenível através de vacina. A imunização é feita em 3 doses até 1 ano de idade, além de um reforço dos 11 aos 14 anos. Ela está disponível nas unidades básicas de saúde de forma gratuita. É muito difícil. A gente sente uma dor forte, um vazio dentro da gente, que olha,
É muito difícil. Em Sapiranga, a polícia investiga o desaparecimento de um empresário que teria sido morto por um ex-funcionário. O suspeito planejou o assassinato para vender os bens milionários da vítima. A reportagem é de Bruna Osterman. Um patrimônio milionário despertou a ganância de um homem capaz de matar para conseguir dinheiro fácil. Essa é a conclusão da polícia sobre o desaparecimento misterioso do empresário Celso Tonon, de 58 anos. Que houve premeditação. Essa pessoa veio de fora do estado do Rio Grande do Sul, se dizendo mecânico e aviador, e se instalou nesse hangar de propriedade da vítima, onde ela passou ali a executar trabalhos e pegar a confiança dessa vítima. O suspeito, de 29 anos, e a vítima se conheceram pela internet. O suposto mecânico ficou por 1 ano trabalhando junto com Tonon. Em 5 de junho, ele trocou mensagens com uma mulher. Sabe o que aquele pessoal vai fazer hoje? Usa a figura de um caixão como se quisesse dizer matar ou enterrar o véio. Eu não tô com dó nenhuma, completa. A interlocutora parece não acreditar. Sério? De verdade? E ele fala: tô torcendo para isso acontecer porque eu ajeito minha vida e ele paga por todas as atrocidades que já fez. Chegou uma caminhonete branca com alguns indivíduos, tá? E levaram a vítima ao Tonon para fazer um reparo aeronáutico, ele trabalhava como mecânico, tá? Porém, ele não retornou. No mês seguinte, o funcionário trocou mensagens em que fala da morte do patrão. O suspeito diz que cuidou da vítima antes de falecer e por isso herdou todos os bens. Tô rico, falou. Nesta outra, conta para uma mulher que o patrão tinha câncer e que ficou responsável por tudo. Esse é o hangar onde a vítima guardava todos os bens. O criminoso vendeu 2 caminhões, um motorhome, 7 veículos e 5 aeronaves. Só sobraram essas 3 e mais 2 carros que já foram apreendidos pela polícia. De acordo com os investigadores, ele pretendia vender esses 2 aviões e ficar com este, que é o mais caro. E ainda fugir para Minas Gerais com a Mercedes-Benz anos 70. O suspeito foi preso em 30 de julho e segue detido de forma preventiva. A investigação segue para descobrir também onde está o corpo da vítima, quem são os receptadores dos bens e se há mais envolvidos no desaparecimento e morte do empresário. Que história horrorosa essa, Luciano. Mais Como uma, você né? tem outras informações a respeito desse caso? Olha, Felipe, é um caso que parece, né, de ficção, né? Parece aquelas histórias que a gente vê no cinema, né? E que a gente pensa assim, enredo nossa... desse no cinema, Olha, você já fica exatamente. revoltado. Né? Imagina na vida real. Na vida real. Pois é, olha, Felipe, os policiais, eles ouviram, né, diversas testemunhas, e inclusive eles confirmaram que esse suspeito que está preso, ele teria sondado, né, pessoas da região para executar esse empresário. E o pagamento, ele viria com parte do próprio patrimônio, né, da vítima. Mas aí, como nenhum morador ali da região de Sapiranga aceitou, o mecânico, o suposto mecânico, então, ele foi buscar pessoas de fora do estado. E ao que tudo indica, o pagamento foi sim também parte, então, do patrimônio, que não era pouco, né? Era um patrimônio milionário. E olha só, Felipe, quem tiver qualquer informação, a polícia pede, né, que seja repassada, seja de forma anônima e tal. Tem inclusive um telefone da polícia, que é o 999-08-2057. Se alguém tiver qualquer informação aí sobre o paradeiro, né, de Tonon, pode ajudar a polícia então, porque ainda a gente não tem o paradeiro do corpo. O homem, ele tá preso de forma preventiva, né? Ele não admitiu claramente, ainda não disse aonde está enterrado, mas a polícia, ela já fechou todos os pontos e concluiu que realmente, né, ele participou desse crime. Tanto é que 1 dia ou 2 dias depois do desaparecimento do empresário, ele foi lá e queimou todas as roupas e vendeu um motorhome onde o empresário morava. Ou seja, não é uma mera coincidência, forma, né? Para fechar toda a investigação, precisa se localizar o corpo, inclusive, exatamente, para que todo o caso seja devidamente desvendado. Lu, obrigado a você. Presa a quadrilha que fabricava e vendia anabolizante e drogas sintéticas na região metropolitana. Um farmacêutico fazia parte do esquema. Os principais endereços das buscas da polícia ficavam na cidade de Canoas. Essas fotos foram apreendidas em celulares de envolvidos no tráfico. O material servia como propaganda aos usuários de drogas sintéticas.
Um dos suspeitos, Fábio Goicoa Severo, de 38 anos, era instrutor esportivo. Ele já tinha antecedentes por tráfico. O homem usava o esporte como fachada e circulava em academias nobres da capital. Flávio Branquinho Queiroga, de 44 anos, era o farmacêutico responsável pelo controle de qualidade das drogas. Levavam na própria residência dos clientes e aí facilitavam o pagamento com maquininhas. Então é altamente organizado e também adaptado ao nível da clientela. A Operação Doping cumpriu mandado de prisão e busca em 5 cidades gaúchas. 7 pessoas foram presas e um dos investigados permaneceu no presídio. Deixa eu mudar de assunto e dar uma boa notícia para você. Esta é para você que costuma andar pelo Vale do Paranhana. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é a duplicação da ERS 239 em Taquara, um investimento de 10 milhões de reais em uma travessia que está em construção para ligar a Rua Oswaldo Aranha com a Nilo Dias, além de 2 interseções. Tudo para trazer mais segurança à rodovia e deixar o tráfego mais fluido naquela região. 70% da obra já está concluída e a previsão de entrega é no fim do ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Mas até lá é necessária a compreensão de todos nós motoristas que circulamos por ali com o trânsito lento. O governo do estado trabalha para que fique muito melhor. EGR, novas façanhas na logística e nos transportes. E a gente volta daqui a pouco com as informações sobre este flagrante que aconteceu hoje em Camaquã. Um caminhão desgovernado, carregado, desceu uma lomba depois que o motorista não conseguiu engatar uma marcha. Em instantes você vai ver também que aqui na capital a polícia segue atrás dos bandidos que roubaram uma lancheria durante a madrugada. Um deles entrou armado, agrediu um dos funcionários antes de fugir com dinheiro. Tudo isso e muito mais em instantes aqui no Segunda Edição. Bandidos armados assaltaram uma lanchonete na Avenida Ipiranga. Detalhe, Lu. Pois é, Felipe, o trio chegou... Na frente do Palácio da Polícia? Na frente do Palácio da Polícia, Felipe. E olha só essa imagem, a gente vai ver aí, o bandido dá uma coronhada aí nesse funcionário, né? Era um trio de bandidos, chegou armado lá, daí um deles, esse que tá usando o toca-ninja, entrou, havia 2 funcionários na lanchonete, e aí um deles então foi agredido e obrigado a abrir o cofre, que nós estamos vendo aí nessas imagens. A gente vê que várias vezes ele coloca a mão na cabeça, que provavelmente por causa do ferimento, a gente consegue enxergar ali o ferimento, né? Abriu a cabeça ali do funcionário, olha ali, ó, ele bota a mão na cabeça e aí segue sendo ameaçado. Bom, os bandidos conseguiram pegar R$2.000 e 6 tablets. Fugiram do local a pé. A polícia investiga se o trio usou algum carro na fuga, onde ele estava. E a brigada militar foi acionada ali por volta de 10 para 5 da manhã. Quando os policiais chegaram, encontraram então esse funcionário que estava ferido e que então foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro, lembrando... na frente do palácio, né? O que mais me impressiona é o seguinte, como eu frequento muito ali, eu vejo seguidamente policiais ali. Pois é. Os bandidos não mapearam direito, ou eles ficaram pensando assim, não vai dar nada, 10 para 5 da manhã não vai ir nenhum policial. Só que como o Palácio da Polícia funciona 24 horas, olha, tia, eles... sinceramente. Grande ironia, não é, exatamente, Felipe? Mostraram ali que não estão nem aí para a polícia. É verdade, exatamente. Um enfrentamento bem, assim, cheio de mensagens subliminares aí. Exatamente. Em Camaquã, câmeras de segurança flagraram um caminhão desgovernado. A gente está vendo aí as imagens descendo uma lomba de ré. Que susto, hein? Que susto, Deus me livre, né? O que aconteceu? Aquele veículo ali estava subindo a rua. E aí, quando ele estava quase no topo, foi engatar ré o motorista. E a primeira, né? Desculpa, engatar a primeira marcha, Felipe, e não conseguiu. E aí desceu de ré, ou seja, foi ali desgovernado. O caminhão estava muito pesado, estava cheio ali, carregado com uns tubos ali de concreto. Imagina o que poderia ter acontecido, a gente vê pedestres ali. Os tubos poderiam ter feito um verdadeiro strike ali pelo caminho, mas por sorte, felizmente, houve apenas danos materiais. O caminhão acabou batendo contra um carro que estava na frente ali de um mercado. Isso aconteceu por volta das 2 horas da tarde, ou seja, apesar do susto,
foram apenas danos materiais. Poderia ter sido um estrago, uma tragédia, mas não foi. Pessoas caminhando na rua, carros passando, podia ter acontecido de tudo. Quando não é para acontecer uma tragédia, não acontece. Até um caminhão desgovernado desse descendo com esse peso todo aí, né? Graças a Deus, não traz nenhuma infelicidade para todos nós. Obrigado, Lu. Tchau, tchau. Fique com o SBT Brasil. Tchau.